Olá meus amigos, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um vídeo de análise de um dos grupos do Mundial. Desta vez temos então em análise o grupo onde está inserida a atual campeã mundial. Por isso queres saber tudo aquilo que vai passar neste grupo J, fica para ver este vídeo. Meus amigos, já estamos quase a chegar ao final no grupo J. Faltam 3 grupos por analisar. Este J, o grupo Portugal, que é o K, e o último, que é o L. E assim, sem mais, vamos analisar um grupo que eu acho que é muito dispar, onde temos então uma seleção claramente favorita, a atual campeã do mundo. Estamos a falar da Argentina. E depois temos uma equipa que é realmente inferior a todas as outras. Depois, no meio, no grupo, temos então duas equipas que são muito diferentes uma da outra. Uma mais técnica e mais vertiginosa, a outra mais organizada taticamente e com jogadores de mais qualidade. Mas eu acho que é estas duas equipas que vão lutar pelo segundo lugar do grupo, mas potencialmente até poderão passar as duas à próxima fase, pois já sabemos que passam então alguns dos terceiros lugares. Mas sem mais, o grupo J é composto por 4 equipas. Temos então a Argentina, a Algéria, a Áustria e ainda a Jordânia. Coitados dos jordãos, ou dos jordânios, e nem sei como é que se diz os habitantes da Jordânia, se são jordãos, se são jordânios, mas coitados caíram aqui de paraquedas neste grupo. Mas lá está, isto é como tudo na vida, mas só às vezes não dá valor a estas equipas porque são estreantes no Mundial, porque não têm grande capacidade e depois fazem brilharete e causam surpresas. Por isso, vamos aí analisar as equipas e depois já volvemos então aqui à parte do grupo e como é que ele vai ficar orientado depois de analisar os confrontos. E começamos, como é evidente, com a seleção favorita, a Argentina. Ora, a seleção argentina, também conhecida como a Alviceleste, estreou-se em mundiais em 1930, chegando logo à final, já participou em 18 mundiais, tendo organizado um, e venceu 3 edições, 1978 na Argentina, 86 no México e a última, 2022, no Catar. O seu treinador é Lionel Scaloni, o argentino campeão do mundo de 48 anos de idade. Na última partida venceram por 3-0 a Islândia e a sua principal estrela continua a ser Lionel Messi, avançado de 38 anos de idade do Inter de Miami. Ora, e o que dizer então desta seleção argentina que vocês já não sabem? Sinceramente, eu acho que esta seleção está no ocaso da sua performance. Estamos a falar em termos de alguns jogadores que compõem esta equipa. Acho que esta equipa está uns furos abaixo da de 2022, porque na de 2022 alguns jogadores que agora já são craques nesta seleção, como é o caso de Enzo, estava a aparecer, mas estava a irromper com muita força, tal e qual como McAllister no meio campo. Mas depois temos outros jogadores que estavam já no topo das suas carreiras em 2022 e passado 4 anos estão no ocaso das mesmas e realmente a sua produção já não é a mesma dentro de campo. Casos, por exemplo, de Otamendi, de Rodrigo de Paul, de Leandro Paredes, do próprio Dibu Martínez, do seu guarda-redes, mas também de jogadores como Messi, embora seja um jogador icónico, com muita qualidade com a bola no pé, já não tem a capacidade de fazer sprints como fazia, a sua condução de bola no pé é muito boa, mas já não é tão veloz como era, evidentemente nas bolas paradas não perdeu qualidade. No entanto, tem aqui um ou outro jogador muito interessante que acabou por se estabelecer na seleção argentina e não mais sair do 11 titular, como é o caso de Julián Álvares, que eu acho que claramente é o melhor jogador em termos de performance desta seleção argentina. Não é propriamente a grande estrela, porque a grande estrela, enquanto estiver lá, Lionel Messi, será sempre o jogador argentino, o número 10, a acaparar todos os holofotes, quer da prensa, quer também dentro de campo. Para além disso, acho que faltas ali um bocadinho da magia de um extremo esquerdo, joga um médio ofensivo adaptado, falta-lhes Di Maria, mas Di Maria já se reformou e não vai participar neste Mundial. Olhando aqui para o 11 de Lionel Scaloni, aquele que eu penso que será escalado neste Mundial, na maior parte das vezes, jogará então em 4-3-3 como é habitual, com Emiliano Martínez, alias El Dibu na baliza, depois Molina do Atlético Madrid, este sim um bom lateral que está a romper no futebol europeu, mas também aqui na seleção argentina, depois Cuti Romero, que a mim não me acaba de convencer, sinceramente, Otamendi e Tagliafico, 2 bons jogadores com muita experiência, mas no ocaso das suas carreiras. Depois aqui no meio campo começo com o trinco Paredes, já não é o melhor Paredes, evidentemente, mas Rodrigo de Paul também não teve uma boa temporada. Depois McAllister do Inter e Enzo Fernandes do Chelsea, aqui sim, 2 forças motrizes da forma como ataca esta seleção argentina, sendo que quer um, quer o outro podem conduzir bastante bem o esférico, quer seja com a bola no pé, quer seja também em desmarcações ou passos de longa distância. À direita jogará Messi, como é habitual, mas
mas sente que é um vagabundo do ataque, pode aparecer também no corredor central ou descaído para o lado esquerdo. Depois no lado esquerdo, Tiago Almada, o tal médio ofensivo reconvertido aqui a extremo esquerdo, se bem que nunca vai ocupar muito o carril, deixando o mesmo livre para Tagliafico, evidentemente. Na frente de ataque, Julián Álvares, El Aranha, um dos avançados do momento e que procura sair do Atlético Madrid, só não sabe onde é que vai jogar na próxima temporada, mas é uma autêntica máquina de fazer golos. Para além disto, esta seleção tem 3 ou 4 jogadores que têm muito bom disparo de meia distância. Estamos a falar do caso de Enzo Fernandes, Lionel Messi ou Julián Álvares. Para além disso, em termos de bolas paradas também são muito eficientes, quer seja com Messi ou Julián Álvares, que marcam muito bem livres e é sempre uma seleção muito forte. Olhando aqui para este grupo, evidentemente que é a seleção mais forte do grupo, sem apelo nem agravo, estando velhos ou não estando velhos, tem uma qualidade muito superior aos teus 3 oponentes. E agora passamos à seleção africana, ou a Algéria, conhecida como os Guerreiros do Deserto. Estreou-se em 1982 e já participou em 4 mundiais, sendo que o seu melhor classificação foi chegar a uns oitavos em 2014. Em 2022 não participou. O seu selecionador é Vladimir Petkovic, um croata de 62 anos. E na sua última partida, venceram por 4-0 a Bolívia. A sua grande estrela, Riyad Mahrez, a médio ofensivo de 35 anos que joga no futebol saudita ao serviço do Al Ahly. Ora, e esta seleção da Argélia, o que dizer dela? Tecnicamente boa, velocidade no carril elevada, mas sinceramente a mim falta-me aqui, como é que eu te explicar? Um plus em termos de jogo coletivo. Acho que esta equipa é uma equipa que, quando recupera a bola, sabe fazer uma transição relativamente rápida para o ataque, isso não há qualquer dúvida. Tem jogadores bastante velozes na frente, como é o caso de Amorá, que já temos foi notícia para o nosso Benfica, mas neste momento não se pensa nisso. Mahrez é claramente o jogador com mais experiência, o jogador com mais arcabouço internacional, jogou muitos anos no City e foi um jogador importante aqui na Premier, mas agora já aos 75 anos de idade, perde um bocado da sua velocidade e da sua capacidade de recuperar jogo. Perderam também Benacer, que era um médio importante, que não foi convocado, penso que por lesão, o jogador do Milan. No entanto, continua a ter aqui alguns jogadores interessantes, nomeadamente o lateral esquerdo, Ait Nouri, é um bom jogador, mas há outros jogadores aqui neste plantel que podem ser uma boa revelação neste Mundial. Mas não tenho assim grandes esperanças nesta equipa da Algéria. Olhando então aqui para o potencial 11, penso que será Lucas Zidane, o filho de Zinedine Zidane, o único que deu guarda-redes, que até é um guarda-redes que fez uma boa temporada no Granada. Depois temos Belgali à direita com Ait Nouri, que já falei nele, à esquerda. Este lateral aqui muito importante, que dá muito apoio a tudo o que é a propensão ofensiva desta equipa, que se dá essencialmente pelo corredor esquerdo em termos de velocidade ou organização pelo lado direito. Depois Boudaoui e Maza, aqui Maza um jogador bastante interessante, e atenção, muito olho a este jogador, que acaba por ser, com a saída de Benacer, recua aqui para uma posição mais central e acaba por ser muitas vezes o distribuidor inicial de jogo. E depois Aouar, que outrora já foi apontado como o novo Zidane e potencial jogador da seleção francesa, mas acabou aqui na Argélia, que muita gente chama a França 2.0, por causa de já ter sido uma colónia. Aouar neste momento acaba por estar no futebol saudita, não passa pelas melhores horas, mas continua a ser um jogador bastante interessante. Depois Riyad Mahrez do lado direito, Shaibi do lado esquerdo, um jogador aqui que também teve uma boa época ao serviço, aliás, a jogar na Bundesliga. E depois Amorá, que já falámos dele, o avançado rapidíssimo, que não é propriamente um ponta de lança, é assim mais um avançado para jogar nos espaços. Se eu acho sinceramente que esta equipa da Algéria pode passar o grupo, evidentemente que sim, mas se eu acho que pode ir longe neste Mundial, acho que não, porque realmente há aqui falta de jogo em equipa e falta de capacidade de sofrimento, e nos Mundiais na altura do knockout, ou seja, quando começam as rondas eliminatórias, muitas vezes não se pode ir só à maluca para o ataque e não ser uma equipa concentrada, sabendo ler os ritmos do jogo, sabendo pausar os tempos do jogo, e eu acho que esta seleção argelina não o sabe fazer. Agora passamos para, na minha opinião, a seleção melhor organizada taticamente deste grupo, inclusivamente melhor que a Argentina, e estamos a falar da Áustria. A Áustria, também conhecida como Burschen ou The Boys, estreou-se em mundiais em 1934, já teve 7 participações, sendo que ficou em terceiro lugar em 1954 na Suíça. Em 2022 não marcou presença. O seu treinador é Ralf Rangnick, um austríaco de 67 anos de idade. E na última partida venceram por 1-0 a Tunísia. A sua grande estrela é Marcel Sabitzer,
médio centro de 32 anos, que joga ao serviço do Borussia Dortmund. Ora, esta seleção austríaca teve um grande blow, como dizem aqui os ingleses, que foi a lesão da Baumgartner agora nas últimas semanas. Ele continua na comitiva, mas não vai poder jogar, está em recuperação. Ele deu uma entrevista agora há 2 dias, onde dizer que tem muita pena de não poder participar, mas vai estar a torcer pela equipa e faz parte do grupo. No entanto, fez uma excelente temporada ao serviço do Leipzig e para mim era um jogador que podia revolucionar a forma como ataca esta seleção da Áustria. Dito isto, Marcel Sabitzer muito provavelmente vai descair do corredor esquerdo para o corredor central e será o jogador encarregue de substituir Baumgartner nessa forma de atacar da Áustria, agora com Ralf Rangnick, que primazia a construção pelo corredor central e depois, já no último terço, sim, com algumas opções de meter a bola nos flancos. Dito isto, olhando para o 11, que eu penso que será o 11 da Áustria, já falaremos como é que jogam, já jogará Schlager na baliza, aqui Leimer, que muitas vezes joga no meio campo do Bayern de Munique, na seleção joga lateral direito e faz-o muito bem, diga-se de passagem. Depois 2 bons centrais, Danso e Lienhard que fez a escola no Real Madrid, e Danso que é um autêntico portento físico. Depois Meuen à esquerda. O outro Schlager e Seval serão claramente os recuperadores de jogo. Outrora este papel já pertenceu a Sabitzer e a Leimer, mas estes na seleção jogam numa outra vertente. Wimmer à direita e Grealish à esquerda, com Sabitzer no meio, darão então apoio a Arnautovic, que é um avançado bastante interessante, um avançado que sabe sair da área para procurar jogo, mas também sabe estar na área, um bom finalizador, não é propriamente um goleador excelso, mas é um avançado bastante confiável. Dito isto, a forma como ataca esta Áustria e a forma como defende esta Áustria é basicamente da mesma forma, em bloco. É um bloco que sobe e desce de forma contínua, tem uma boa capacidade física e, como eu disse anteriormente, para mim é a equipa melhor organizada taticamente deste grupo e é, sem dúvida, uma das grandes candidatas a passar à próxima fase. Com Baumgartner podíamos estar a falar de uma Áustria a pensar em outros voos, em outras aspirações neste Mundial e talvez chegar mais longe. No entanto, acho que é a equipa perfeitamente para marcar presença nos 16avos de final e depois, quem sabe, até nos 8avos de final. Mas só depois devemos então os enfrentamentos. Agora, quando olhamos então para a última seleção do grupo, aqui, sinceramente, acho que é uma das seleções mais fracas deste Mundial, se não a mais fraca. No entanto, surpreendeu na Copa da África. Estamos a falar da Jordânia. Ora, a Jordânia, conhecida então como Al-Nashma, ou os Cavaleiros, esta é a sua estreia absoluta em mundiais. O seu treinador é o marroquino Yamal Selami, de 55 anos, e na última partida perdeu por 2-0 frente à Colômbia. No entanto, na Copa das Nações Africanas chegou à final, onde perdeu com Marrocos por 3-2. A sua grande estrela é Altamari, extremo direito de 28 anos, que joga no Rennes e que pode jogar também, evidentemente, a avançado centro. Sou-vos muito sincero, é uma seleção muito complicada de analisar, tem muito pouca qualidade, taticamente também acho que são bastante fracos. Para o nível de futebol de nações africano, muitas vezes estas equipas acabam por ser surpresas e até podem chegar à final de uma competição, mas quando toca jogar um Mundial, a experiência, a capacidade que os jogadores têm de desenvolver jogos, de participar ou de serem partícipes em grandes ligas, quer sejam europeias ou sul-americanas, dá-los também outro tipo de conhecimento do futebol e a maior parte destes jogadores não o tem, sinceramente. Ali o Altamari, sim, é um bom jogador, pode jogar a extremo direito ou avançado, penso que nesta seleção jogará mais a avançado, mas quem veio ou quem teve a oportunidade de ver, mesmo que seja highlights da Jordânia, a seleção é bastante fraca e eu arrisco a dizer que se não é a mais fraca em termos de futebol produzido, anda muito lá perto neste Mundial, é uma daquelas 48 seleções que só chegou aqui porque realmente aumentaram, porque se não tivesse aumentado esta Jordânia jamais chegaria aqui, na minha humilde opinião. Olhando então para o 11 da Jordânia, temos então Abulaya na baliza, Abad à direita e Abutarra à esquerda, joga com 3 centrais, mas é muitas vezes linha de 5 pura, com Al-Arab, Nassib e ainda Abu Almani no centro da defesa, depois Al-Rashadan, Rawadeb e Al-Mardi no meio campo e depois o já falado Al-Tamari na frente de ataque mais esquerda à direita e Ali Oluwan, o seu companheiro de ataque.
sinceramente não vos sei dizer muito mais. É uma seleção que tenta fazer alguma transição, nos seus jogos não tem muita posse de bola, não é uma seleção para grandes floreados, tenta praticar um futebol mais direto, mas evidentemente que se apanhar pela frente seleções bem organizadas taticamente, como é o caso da Argentina ou da Áustria, vai ter muita dificuldade em tentar fazer o seu futebol. Contra a Argélia tem mais probabilidades de fazer um jogo parelho, não que tenha a qualidade da Argélia nem de perto nem de longe, mas porque os argelinos jogam mais um futebol de propensão ofensiva e não tanto esperar o seu adversário. Se por acaso o seu adversário ficar à espera, a equipa da Jordânia tem muita dificuldade em quebrar linhas com a bola no pé. Dito isto, e olhando então para os encontros deste grupo, na primeira jornada teremos um Argentina-Argélia, onde acho que a Argentina acabará por ganhar, e um Áustria-Jordânia, onde a Áustria deve ganhar de forma fácil. Depois temos um Argentina-Áustria, para mim o melhor jogo deste grupo, onde a Argentina deve conseguir vencer, até porque vai precisar de vencer para acabar em primeiro do grupo. Depois de um Argélia-Jordânia, também penso que a Argélia acabará por ganhar, não se calhar de forma tão vistosa como a Argentina. Na última partida, Argentina-Jordânia, mesmo rodando jogadores, os argentinos devem conseguir golear esta equipa da Jordânia. Já na última partida do grupo, no Áustria-Argélia, eu prevejo um empate, porque por um lado temos uma equipa muito bem organizada, por outra uma equipa que ataca de forma vertiginosa. E é isto, meus amigos, olhando então aqui para o grupo, pois eu acho que em termos de diferenças de golo, uma vez que vai haver duas equipas que vão acabar com os mesmos pontos, segundo as minhas previsões, acho que vai passar em primeiro lugar a Argentina e em segundo lugar a equipa da Áustria, porque lá está o ser bem organizados taticamente, deverá permitir-lhes perder com a Argentina pela mínima, enquanto acho que a Argélia já vai sofrer mais golos frente ao combinado argentino. Esta é a minha previsão, já estão feitos quase todos os grupos, ficam a faltar então os dois derradeiros grupos, que sairão no dia de amanhã, evidentemente, e assim sendo, pois, aconselho-vos que passem pelos outros grupos se não tiveram a oportunidade de ver, deixem a vossa opinião nos comentários dos outros grupos, como é que acham que vão ficar assim segmentadas as equipas, e digo para fazer o mesmo, evidentemente, neste grupo. Acham que a Argentina vai chegar longe neste Mundial? Acham que a Jordânia vai conseguir algum ponto ou algum gol, que também é aqui algo que não sabemos se a Jordânia conseguirá fazer, e como é que vocês acham que vai ficar organizado este grupo J? É isto, meus amigos, não vos amasse mais. Está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Se tiveres redes sociais, segue nas redes sociais e ajuda a crescer o terceiro anel. Fiquem bem e até o próximo vídeo.